Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu adoro. Por que o nosso planeta, o planeta Terra, é tão especial? Ele é especial porque essencialmente ele é um planeta meio que mágico para poder dar suporte à vida. Porque a vida é uma estrutura bioquímica extremamente frágil. E quando eu falo de vida aqui, eu estou falando de todos os tipos de vida, não só a gente, como borboletas, vírus, bactérias, tudo que existe. E a vida existiu na Terra durante pelo menos 3 bilhões e meio de anos. E qual é a idade da Terra? 4 bilhões e meio de anos, em números arredondados. Ou seja, durante a maior parte da existência do nosso planeta, tirando os primeiros 1 bilhão de anos, que era um caos total aqui, a vida existiu. Não só existiu, como resistiu. Resistiu a vários cataclismos que foram acontecendo na história do nosso planeta. Então, para isso, o planeta teve que oferecer condições muito especiais, estabilidade climática, transições na composição da atmosfera, de forma que a vida pudesse sobreviver durante esse tempo todo. E é por isso que nosso planeta é raro. Antes da gente começar, eu queria só lembrar a vocês de não se esquecerem de darem a maçã do professor Marcelo o nosso like de sempre. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, porque é sempre um prazer receber novas pessoas e aumentar essa nossa comunidade em prol da democratização do conhecimento. Então vamos lá! Primeiro, por que a gente fala do planeta Terra de uma forma diferenciada? Bem, porque nós podemos olhar para outros mundos. A gente pode olhar com o olho nu, a gente pode ver os 5 planetas que são os planetas visíveis, que seriam Mercúrio, Vênus, a Terra, obviamente, Marte, depois a gente tem Júpiter e Saturno. Então, com o olho visível, com o olho nu, é só isso que a gente pode ver. Mas é claro que nós temos telescópios extremamente especializados hoje em dia, tanto aqui na Terra, com espelhos que têm mais de 10 metros de diâmetro, ok? Que podem capturar imagens incríveis de planetas girando em torno de outros mundos. Tá? Então vou contar um pouquinho sobre como que isso é feito. E também a gente tem não só os telescópios aqui na Terra, como a gente tem os telescópios em satélites girando em torno de órbitas, em torno da Terra, em órbitas bastante elongadas, que podem também visualizar planetas girando em torno de outras estrelas que não o Sol. Isso aqui é muito importante. E esse tipo de planeta se chama exoplaneta. E o tipo de astronomia que busca por esse tipo de planeta é a exoastronomia. Então, ninguém consegue ainda pegar um telescópio super potente e olhar para um planeta direto girando em torno de uma outra estrela. Por quê? Porque estrelas são extremamente brilhantes, né? Então seria você tipo olhar na cara de um holofote e querer identificar uma pulga pulando em cima da lente do holofote. Não dá, porque você fica obfuscado. Então você tem que usar técnicas indiretas para poder identificar esses planetas. Existem 3 técnicas principais para isso. A primeira delas é o que a gente chama de efeito Doppler. E esse efeito Doppler ele é principalmente útil para planetas que são muito grandes e que estão girando perto da estrela. Por quê? Porque, como vocês sabem, a gravidade é uma força atrativa. Então, quando você tem um planeta perto, grande, tipo um Júpiter, ou até maior do que Júpiter, girando perto da estrela, a atração gravitacional entre o planeta e a estrela vai fazer com que, sim, o planeta gire em torno da estrela, mas a estrela também vai ter um movimento leve, assim, de giro em torno do que a gente chama de ponto de equilíbrio gravitacional, que não é no centro da estrela. É uma distância um pouquinho, vamos dizer assim, afastada do centro geométrico da estrela e, portanto, tanto o planeta quanto a estrela giram em torno desse ponto de equilíbrio gravitacional, ok? E essa pequena variação no movimento da estrela faz com que a luz que a estrela emita seja desviada ora para o vermelho, ora para o azul, e esse desvio Doppler permite que você identifique não só
a massa do planeta que está girando em torno da estrela, a distância relativa do planeta, e se existe mais de um planeta, você tem então uma variação nessa ondulação da luz que vem da estrela, e com isso você faz um trabalho de detetive e determina que planetas que estão girando em torno dessa estrela. E obviamente o importante disso é o seguinte, é que essa estrela, né, ela está tendo esse efeito porque esses planetas são muito grandes. Então, esse efeito, esse tipo de efeito chamado efeito Doppler, é um efeito que é principalmente sensível a sistemas exossolares, ou seja, de estrelas que não o Sol, que tem planetas muito grandes girando muito perto da estrela, que não é o caso, por exemplo, do nosso sistema solar. Os nossos planetas gigantes estão todos lá para longe, além de Marte, né, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, no nosso caso, o centro de órbita dos planetas é praticamente no centro do Sol. Não é exatamente no centro do Sol, mas é praticamente no centro. Mas se a gente fizesse uma virada e colocasse Júpiter, Saturno, Urano, Netuno pertinho do Sol, em vez de Mercúrio, Vênus e Terra, aí o Sol ia sentir muito mais esse efeito e você tinha esse efeito Doppler. Então esse efeito 1. O segundo efeito é o que a gente chama de trânsito. Trânsito é o seguinte, quando você tem uma estrela e você tem um planeta que está girando em torno da estrela, se você está olhando para essa estrela, você vai ver o quê? Você vai ver um ponto escuro na frente da estrela quando o planeta passa em frente, ok? E mesmo que seja um efeito muito pequenininho, quando você tem um telescópio, um espectroscópio que é sensível o suficiente, você vai ver uma queda na luminosidade da estrela quando esse planeta passa em frente. Quanto maior o planeta, maior a queda da luminosidade. Então, por exemplo, nós aqui da Terra, a gente pode observar o trânsito de Mercúrio e o trânsito de Vênus quando passa em frente ao Sol. E eu já vi o trânsito de Vênus espetacular. Você realmente vê esse ponto preto, esse círculo preto, passando na frente do Sol. E com esse obscurecimento você consegue mais uma vez detectar a massa do planeta, a distância relativa do planeta até a estrela, etc. Ok? E o terceiro sistema é um sistema que a gente chama de microlente gravitacional, que é quando o planeta pode criar uma pequena variação na curvatura do espaço, que faz com que você tenha uma variação na luminosidade da estrela, e com isso você também pode inferir indiretamente a massa do planeta, a existência do planeta, e esse daí em geral é usado também para planetas com massa muito grande. Então, vocês veem o seguinte, que é muito difícil observar planetas pequenos, feito Mercúrio, Vênus, Terra, em frente a uma estrela. É mais fácil observar planetas grandes, mas hoje em dia, com o desenvolvimento das grandes técnicas em exoastronomia, a gente está sim conseguindo ver outros planetas, buscar por planetas com massa semelhante à Terra, com uma distância semelhante à sua estrela, e que estão, então, portanto, no que a gente chama de zona habitável, ok? Mas então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Primeiro, a questão da zona habitável. A zona habitável, como já diz o nome, é quando você tem um planeta que está a uma distância da estrela, de forma que a luz da estrela, não a luz e a luminosidade, a energia que essa estrela está produzindo, permite com que a água na superfície do planeta seja líquida. Então, se você está muito perto da estrela, vai fazer muito calor, muito, né, dependendo da composição da atmosfera, e isso vai fazer com que a água evapore. E se você estiver muito longe, você vai estar muito frio e a água vai congelar. Por que é importante você ter água líquida? Porque você tem que pensar na vida de uma forma como uma reação química, né? Nós somos, obviamente, é uma estrutura extremamente sofisticada, mas é uma estrutura bioquímica. O que a gente faz? A gente absorve elementos, a gente come, a gente absorve energia, a gente metaboliza essa comida e essa energia que a gente absorve, e a gente excreta no meio ambiente o que sobra, o que não é importante para a gente viver. Esse processo metabólico da vida e de todas as formas de vida é um processo que depende de você ter reações químicas. E essas reações químicas precisam acontecer, em princípio, e geralmente a maioria delas, em meios líquidos. E a água, então, é esse solvente universal que permite, quando está em estado líquido, que essas reações químicas aconteçam. Okay?
Existem outros tipos de reações químicas mais complexas que acontecem por aí, em sólidos, na superfície de barros e coisas do gênero, ou mesmo até com a fotólise, que é quando a luz bate numa molécula que está no espaço e transforma essa molécula. Mas para você sustentar a vida como a gente conhece a vida hoje, você realmente precisa desse solvente universal, e a água é o melhor, não é o único. Você pode pensar em outros sistemas que tenham, por exemplo, amônia, ou na Lua de Saturno, Titã, você tem oceanos, lagos de metano em líquido, porque lá é tão frio que o gás liquidifica, né? Então você fica com metano líquido, e você pode então ter alguma espécie de reações químicas bastante sofisticadas também em Titã. Mas aqui na Terra, o elemento fundamental é a água, e a água realmente é muito especial, por vários motivos. E o fato da Terra ter muita água é muito importante para a Terra ser um planeta raro, ok? Então a zona habitável é isso. Agora complica muito essa análise, porque Vênus está também praticamente na zona habitável e Marte também, mas a diferença na composição atmosférica de Vênus é tão violenta, é um planeta que tem muito gás carbônico, muito CO2, isso faz com que você crie um efeito estufa gigantesco, acelerado, que cria um aquecimento global terrível, de forma que na superfície de Vênus a temperatura é de mais ou menos 500 graus Celsius, então não dá para ter vida lá. Marte é o oposto, é um planeta gelado, né, em que se houver água, tem um pouquinho de água, a água é congelada, principalmente nas calotas e tal, e também dificulta muito, e tanto Vênus quanto Marte, se tiveram vida, foi no passado, ok? E tem muita gente estudando exatamente isso agora, a possibilidade de vida em Vênus e em Marte, não agora, mas no passado, ok? E a Terra não. A Terra é esse planeta que tem essa estrutura estática incrível, não estática, mas um pouquinho estática, de que na maior parte da história da Terra, não toda, teve uma época em que a Terra inteira era uma calota de gelo, coberta de gelo, ok? Teve também uma época no passado que a Terra inteira era uma floresta tropical, tipo 400 milhões de anos atrás, 300 e poucos milhões de anos atrás. Então, o que a Terra varia no tempo. Essa variação da composição atmosférica e do clima da Terra é muito, muito importante. E ela ocorre em intervalos de milhões e milhões e milhões de anos. Então, por exemplo, não confunda isso com o aquecimento global que está acontecendo agora, que é totalmente antropogênico. Ou seja, nós é que estamos fazendo isso. Não é uma variação climática global da Terra, não. Isso é poluição que nós estamos causando na atmosfera, mas essa é uma outra conversa. Então, a zona habitável é meio difícil de ser definida, porque também vai depender da composição química do planeta. E aqui na Terra, o que a gente precisa? A gente precisa de, essencialmente, 4 elementos químicos fundamentais: o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, e mais o enxofre e o fósforo. Também são 2 elementos muito importantes para que a vida como a gente conhece a vida. Eu só estou falando aqui da vida como a gente conhece. Nesse vídeo já falei de ET suficiente, em outros vídeos eventualmente vou falar de novo, mas essa é importante. Então, por que a Terra é rara? Ela é rara porque ela tem a composição química que leva a nossa vida, que é baseada em carbono, né? Todas as moléculas orgânicas têm uma estrutura baseada em carbono, então você tem que ter carbono, você tem que ter água, você tem que ter, no caso, hoje em dia, oxigênio na atmosfera para você ter uma possibilidade de vida mais complexa, né? Então a história da atmosfera da Terra também é muito importante, porque no início não tinha oxigênio na atmosfera, era gás carbônico, entendeu? E esse gás carbônico, ele impedia a vida, mas deixava só um tipo muito primitivo de vida, que foi a vida que existiu aqui durante quase 2 bilhões desses 3 bilhões e meio de anos, entendeu? Que eram essencialmente as cianobactérias, seres unicelulares que, devido a mutações, descobriram, entre aspas, né, acidentalmente, o processo de fotossíntese. E esse processo de fotossíntese que absorvia a luminosidade do Sol, transformava em energia metabólica para essas bactérias, e como excreção essas bactérias estavam excretando o quê? Oxigênio
na atmosfera, e com isso a atmosfera foi enriquecendo, e em torno de 1,5 bilhão de anos atrás ela ficou muito rica em oxigênio, como é o caso hoje, ok? O que permitiu que aquela vida que era só bactéria durante 2 bilhões de anos começasse a ficar mais sofisticada, até que 530 milhões de anos atrás a gente teve a chamada explosão do Cambriano, e você teve uma diversificação muito rápida, o Big Bang da biologia, uma diversificação muito rápida da vida aqui na Terra. Mas isso só foi possível por causa dessas bactérias. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, ok? Então nós devemos a nossa existência ao fato dessas bactérias terem sofrido mutações que permitiram que elas criassem uma atmosfera rica em oxigênio. Sem isso ter acontecido, a gente não ia estar aqui. Então, composição química fundamental. Uma lua que é muito grande, a lua da Terra é uma lua única, só tem uma, e ela é grande. Por que isso é importante? Porque a Terra, ela gira feito um peão inclinado em 23,5 graus, e esse movimento de órbita, aqui está o Sol, né? E a Terra gira em torno do Sol com essa órbita inclinada, e é justamente essa inclinação da órbita que permite que a gente tenha 4 estações por ano. Isso é muito bom porque senão a gente ia ter ou muito calor ou muito frio o tempo todo, a água ia ser ou praticamente evaporada ou muito quente, ou ia ficar muito frio, e essa variação climática permite que a vida não só exista na Terra, mas sobreviva durante bilhões e bilhões de anos, mesmo com vários eventos cataclismos assim terríveis, tipo o que causou a extinção dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. Que, aliás, é um assunto que a gente vai tratar em breve aqui nesse canal, né? Então eu não vou falar muito sobre isso agora, porque a gente vai tratar disso depois. Outra propriedade muito importante é o campo magnético. O fato da Terra ter um campo magnético permite que ela crie uma espécie de proteção, entendeu? Uma proteção, um campo de força que faz com que bloqueie a radiação que vem do espaço, principalmente do Sol, que é muito, muito, muito nociva à vida. Então esse campo magnético é absolutamente fundamental, e nem todos os planetas têm isso. A gente tem isso por quê? Porque no coração da Terra você tem um núcleo muito rico em ferro e níquel derretidos, altíssimas temperaturas girando, porque a Terra está girando, e isso cria um efeito dínamo que, como resultado, cria esse campo magnético da Terra, que não só é bom para a gente ter as bússolas, né, para a gente saber para onde a gente está indo, mas também cria esse campo que nos protege da radiação. E as placas tectônicas, movimento dos continentes, né, que é uma coisa relativamente recente na história da Terra, né? A Terra não era sempre assim, a Terra no início era um oceano, né? Durante o primeiro 1,5 bilhão de anos a Terra era praticamente só oceano, em uma ebulição, caía cometa e asteroide pra caramba, aqui era uma terrível, era a época de Hades, né? do inferno, né? Mas aos poucos você foi criando regiões mais secas, as marés eram dramáticas pra caramba também na Terra, de 60 metros de maré, imagina isso, né? Então você tinha um sistema que dependia muito desse movimento desses continentes. Esse movimento desses continentes também recicla os gases da atmosfera, e principalmente o CO2, o gás carbônico. Então, placas tectônicas. Então, olha só a lista: composição química, lua grande única, campos magnéticos, a inclinação de 23,5 graus, que faz com que a gente tenha as estações do ano. Essa inclinação estabilizada pela massa da Lua. E as placas tectônicas. Então, juntando tudo isso, você tem um planeta super raro, que é o planeta Terra. Quando você olha para a Lua, quando você olha para todos os planetas do Sistema Solar, quando você olha para os 200 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, a gente hoje sabe que a maioria absoluta delas tem planetas girando em torno. Cada um desses planetas, e talvez as luas que giram em torno dos planetas, são diferentes. Okay? Isso é uma coisa absolutamente incrível. Cada planeta é diferente quimicamente, atmosfericamente, e a história do planeta é diferente. Por exemplo, aqui a gente teve essas colisões todas com asteroides, cometas. Marte foi diferente, Vênus foi diferente. Então a história de vida do planeta é fundamental para que a gente entenda a história da vida que potencialmente pode existir no planeta. E por que cada planeta é diferente, a gente pode afirmar com certeza e segurança que nós somos, olha só isso, moçada, nós somos os únicos seres humanos no universo. Mesmo que existam
outras criaturas humanoides por aí, que a gente não sabe se tem ou não, para dizer a verdade, mas vamos supor que existam, elas vão ser diferentes, porque elas evoluíram num planeta diferente, com condições diferentes. Então, nós somos os únicos humanos. Então, quem acha que o ser humano não é nada, na imensidão cósmica, o grande vazio, etc., pensem de novo nisso, moçada, porque nós somos únicos, da mesma forma que o nosso planeta é único, ok? Então, quando a gente pensa em vida fora da Terra, que é um assunto que a gente já tocou aqui no canal várias vezes e vai continuar tocando, obviamente, a gente tem que imaginar isso, que nós somos os únicos humanos. Pode existir outros seres inteligentes? Em princípio sim, mas que nem a gente, não. Esse nosso planeta é raro e porque ele é raro, ele merece todo o respeito e todo o cuidado. Então a gente tem que mudar a maneira como a gente pensa sobre quem somos nós no universo e sobre como nós nos relacionamos com o nosso planeta. Só assim, moçada, a gente vai poder garantir a sobrevivência da nossa espécie, dos animais com quem a gente divide esse espaço tão magnífico e tão raro, e poder então proteger o nosso planeta para as próximas gerações, que aliás é o papel mais importante que a nossa geração tem: criar condições para que o planeta seja um lugar melhor no futuro. Ok, moçada? Então é isso. Viva o planeta Terra. Até mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.